Salvos pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu irmão e minha irmã, por você estar aqui compartilhando comigo a palavra de Deus, a nossa homilia diária. Nós vamos ouvir e meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós retomamos o tema da fé, o tema do envolvimento com Jesus Cristo, e nós podemos perceber nesse evangelho que um homem foi salvo pela sua fé. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos aqui Jesus que está caminhando para Jerusalém. Então ele passava entre a Samaria e a Galiléia, ou seja, entre um povoado que era considerado impuro, como é a Samaria, e a Galiléia, que pertencia à Terra Santa. E ali então, quando estava Jesus perto de entrar no outro povoado, de longe, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Então eles pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Meus irmãos, a lepra naquele tempo era muito contagiosa. Hoje nós temos todo o tratamento que nós podemos, se identificamos logo cedo, tomar os remédios e ela pode ser contida e não é contagiosa. Mas a prescrição para os leprosos da época do Senhor Jesus Cristo é que eles ficassem em colônias afastadas das cidades, que eles andassem com uma espécie de um sininho na mão ou no seu cajado para anunciar que era um leproso e que também saísse gritando: leproso, 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 de tal forma que aqueles que passavam perto deles pudessem ficar à distância. E então por isso que eles pararam à distância e gritaram. Vejam, meus irmãos, a necessidade, vejam a importância e a fé destes homens. Eles pararam à distância e mesmo à distância reconheceram Jesus. Quantos de nós também temos a palavra diariamente, a Santa Missa todos os domingos, a adoração eucarística, a confissão, os sacramentos, e nós de fato ficamos sempre distantes. Nós nem conversamos com Jesus na nossa dificuldade. E eles gritaram: Mestre, tem compaixão de nós. Eles gritaram, ou seja, no seu sufoco, na sua, como a última cartada que eles tinham na mão, eles não tinham mais nada, já estavam excluídos, já estavam doentes, já estavam fadados a ter os seus membros apodrecendo. Eles gritaram como súplica: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, veja que curioso é a sequência. Jesus ao vê-los disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. E enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Meus irmãos, se a gente fosse para parar na lógica dos acontecimentos, deveria ter acontecido um pouco ao contrário. Então, retomando, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. E enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Uma lógica, talvez, humana para isso seria assim: eles ficaram curados e foram caminhando para apresentar-se aos sacerdotes, porque os sacerdotes daquele tempo iriam escrever uma cartinha de liberação mostrando que eles estavam então curados da lepra. Mas não foi. Jesus ordenou: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Ou seja, a necessidade de buscar o sacerdote também na sua vida, meu irmão e minha irmã, muito antes de você ser curado. E aí percebam que enquanto caminhavam, eles ficaram curados. Muitos de nós
queremos receber a cura primeiro para depois ir para a igreja. Nós queremos, em primeiro lugar, se libertados da nossa depressão para depois ir para a igreja. Nós queremos que, em primeiro lugar, nós consigamos perdoar o nosso irmão para depois ir para a igreja. Porque nós temos na mente que, se eu não tenho esta capacidade de perdoar, se eu ainda guardo este rancor, se eu ainda não fui curado da depressão, eu não vou na igreja. Depois que eu curar, eu vou lá na igreja. Meus irmãos, enquanto caminhavam, seja a lepra que você esteja vivendo, a dor, a angústia, a dúvida, a depressão, a ansiedade, o trauma, o problema no casamento, o problema com o filho, o problema com os pais, o problema financeiro, não deixe de obedecer Jesus e caminhar rumo ao sacerdote. Caminhe rumo à igreja, caminhe rumo à Santa Missa, aos sacramentos, às bênçãos, à palavra de Deus. Não espere a cura, porque é durante o caminho que você vai ser curado. E quanto vai demorar este caminho, meu irmão? Só o Senhor sabe. Mas seja obediente. Vá, se coloque a caminho. Então, meus irmãos, aconteceu que eles todos ficaram curados. Mas perceba a delicadeza de um deles. O versículo 15 diz: um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. Meus irmãos, quantos de nós católicos nós vamos à igreja só para pagar uma promessa? Você já reparou isso? Deus concede a cura, a libertação, o milagre na vida de todos aqueles que pedem, que fazem bons propósitos. Vejam, foram 10 os curados, mas quantos voltou para glorificar a Deus em alta voz? Quantos voltou e se prostraram aos pés de Jesus? Somente um, meu irmão e minha irmã. Olha, cuidado para você que está aí me ouvindo, não ser esse católico de meia tigela, que pede o milagre e depois você vai lá, apaga a sua promessa e nunca mais volta na igreja. Que vergonha! Nossa, que vergonha! Jesus Cristo mesmo pergunta para ele, Jesus pergunta no versículo 17, ora, não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? E os outros, olha que Jesus olha para nós, nos percebe e diz, olha, não foram tantos, não foram milhões, não foram milhares de curados. Só você voltou? Somente 100 estão aqui participando da missa? Somente 200 pessoas estão participando dominicalmente da missa? Somente 300, 400? Meu irmão e minha irmã, isto é lerdeza espiritual. Nós já estamos falando disso, desta pequenez espiritual durante alguns dias. Cadê os outros 9? Não. Eles simplesmente foram embora. Mas, padre, quando eu recebi a graça, eu fui lá no santuário do Divino Pai Eterno, eu fui lá na Basílica de Aparecida, eu vim aqui na igreja, eu paguei minha promessa. Tá bom, você pagou sua promessa. E seu comprometimento? E o glorificar a Deus em alta voz, como este leproso fez? E o prostrar-se aos pés de Jesus, como esse leproso fez? Jesus ainda diz, olha, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro, a não ser este apenas um. Meu irmão, minha irmã, este é o drama da evangelização, e é o drama que Jesus sente, de ao mesmo tempo que concede a graça, que concede o milagre da vida, o milagre da recuperação, são os poucos que se dispõem a voltar a glorificar a Deus em alta voz, porque os outros têm vergonha de assumir que são católicos no meio das outras pessoas. São os poucos que voltam para ficar com o rosto por terra e agradecer ao Senhor, ou seja, se colocar ao serviço, ter um comprometimento com a palavra. Por quê? Porque não, eu já paguei minha promessa, então estou quites com o Senhor. É muito a visão mercadológica. Eu vou em Jesus quando eu preciso dele. Jesus supermercado. Você conhece Jesus supermercado? Pois é, talvez é você que está tratando Jesus como um supermercado. Eu vou até lá só quando eu preciso dele. Passou disso? Pronto, eu já paguei, pronto, acabou. E aí veja, meus irmãos e minhas irmãs, o ponto central, que apesar de estar na última linha do Evangelho. E disse-lhe, ou seja, Jesus disse àquele leproso que voltou para agradecer, que se prostrou por terra, que reconheceu Jesus como Salvador e se comprometeu com Jesus. Jesus disse-lhe, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Meu irmão e minha irmã, quantos de nós não vamos para o céu porque nós não voltamos para agradecer a Jesus? Nós não vamos para o céu porque nós não nos comprometemos com o Senhor. Ficamos na superficialidade da fé. Eu vou ao Senhor porque eu quero pagar minha conta, eu quero que a minha perna pare de doer, eu quero que o meu filho saia da droga, eu quero que o meu marido faz isso, faz aquilo. Mas quando o milagre acontece, eu me afasto. Eu fico longe, eu fico distante. Eu não volto para me envolver com Jesus. Então veja, meu irmão e minha irmã,
A fé deste homem, a fé salvou esse leproso, mas não é uma fé de dizer, não é uma fé de simplesmente ficar encantado, admirado e pronto, acabou. Mas foi uma fé de envolvimento, de colocar em prática a graça que aconteceu. Tua fé te salvou. Nós somos salvos pela fé se nós nos envolvemos com o Senhor. Então perceba que a fé nos salva se eu tenho comprometimento com Cristo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, façamos um exame de consciência a partir de hoje e veja qual é o seu comprometimento. Eu sei que existem tantas lebras, tantas dores e dificuldades que nós possamos viver, mas não se esqueça, se coloque a caminho, o Senhor vai te encontrar. E quando o Senhor te encontrar, que eu tenho certeza que Ele já te encontrou por meio desta homilia, vá até Ele, se joga aos pés dEle, reze, participe da adoração, venha à Santa Missa, talvez peça uma oração na tua casa, meu irmão, não sei, mas vá até Jesus. Você que foi curado, você que recebeu a graça de estar vivo, vá até Jesus, porque aí, se você se envolve com Jesus, também você será salvo pela tua fé. Mas lembre-se, a fé é um comprometimento prático com o Senhor, na vida prática do nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.